Bom dia, Edson do Santander Conectado. Olá, bom dia a todos, muito bem-vindos ao nosso painel. Nós vamos dar mais uns segundinhos para aguardar as pessoas se conectarem e em breve nós começaremos. Muito obrigada. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Sônia Favaretto e eu sou diretora executiva do LAB, Laboratório de Inovação Financeira. Muita satisfação em iniciar mais um painel da 4ª World Investor Week, uma campanha global promovida pela IOSCO para conscientizar e disseminar a importância da educação financeira e da proteção ao investidor. No Brasil, a semana vai até dia 11 e é coordenada pela CVM. Eu tenho 3 comunicados antes da gente iniciar. Primeiro, um disclaimer, que as opiniões expressas aqui no nosso painel são do palestrante e representam a visão da instituição por ele representada, e não representam a visão de nenhum dos organizadores da Semana Mundial do Investidor. Também gostaria de dizer para vocês que a gente tem tradução simultânea neste evento disponível, basta clicar aí num ícone que tem um globinho Interpretation, e também a gente vai ter ao longo dos 2 painéis, não na sessão de abertura, eu já vou explicar, a possibilidade de vocês fazerem perguntas usando a aba Q&A. Ok? Eu vou voltar a isso depois um pouquinho mais para frente, mas é um prazer novamente dar boas-vindas a todos e a todas num painel tão relevante. Nós vamos ter aí até o meio-dia para discutir essa questão tão importante que é como ampliar o mercado de títulos temáticos para promover investimentos em infraestrutura no Brasil. Bom, títulos temáticos, como sabemos, são aqueles títulos de dívida emitidos por empresas para captação de recursos que serão destinados a projetos que proporcionem benefícios ambientais ou sociais. Só na questão ambiental, um dado que eu achei importante trazer como cenário aqui para o nosso início, estudos estimam em 100 trilhões de dólares o investimento necessário em infraestrutura compatível com o clima até 2030 para cumprir as metas de redução de emissões do Acordo de Paris. Ou seja, a gente tem um bom desafio pela frente e é disso, entre outros temas importantes, que nós vamos falar no nosso evento de hoje. A gente começa com 3 importantes falas de abertura, seguidas de 2 painéis, e eu terei a honra de mediar essas discussões. Os nossos convidados para a abertura são Morgan Doyle, representante do Grupo BID no Brasil, Marcelo Barbosa, presidente da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e Orlando César de Souza Lima, assessor especial da Casa Civil. Os nossos convidados terão seu speech inicial, que dá a abertura do nosso painel, não teremos perguntas, e na sequência a gente já chegue com os 2 painéis. Então, gostaria de convidar Morgan, representante do Grupo BID no Brasil, para suas falas de abertura. Por favor, Morgan. Muito obrigado. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que acompanham nosso webinar hoje. E muito bom dia a Orlando de Souza Lima, assessor especial da Casa Civil, e ao Marcelo Barbosa, presidente da CVM e parceiro de longa data. Esse evento de hoje, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em parceria com nossos colegas que mencionei, com apoio do nosso braço de investimento no setor privado, o BID Invest, que tem, inclusive, considerável expertise no assunto que norteia o evento de hoje, a estruturação de projetos de infraestrutura. Falaremos um pouco mais ao longo dos painéis dessa manhã sobre a nossa disposição de oferecer essa experiência e apoio na conceptualização e coordenação de projetos complexos e estruturantes, em parceria com governos, com empresas e até outros bancos.
Apesar de sermos um banco, também temos foco no desenvolvimento. Por isso, nossa atuação não se limita ao financiamento em si. Em um país com tantas necessidades e oportunidades de melhoria da infraestrutura como o Brasil, acreditamos que criar as condições para que esses projetos saiam do papel requer recursos, mas não apenas. É preciso também promover avanços em temas como eficiência e com as parcerias que hoje mencionamos. Inclusive, um estudo que publicamos este ano, cujo link será enviado aqui pelo chat, aponta que a região toda, a América Latina e o Caribe, poderia fazer os investimentos em infraestrutura renderem até 30% mais se reduzisse atrasos e custos inesperados nas obras. Ou seja, as lacunas em infraestrutura no Brasil e nos países vizinhos poderiam ser superadas de maneira muito mais rápida e efetiva se houver melhorias na preparação, na execução desses investimentos. Por isso também atuamos para gerar conhecimento e promover boas práticas, dar assistência técnica, promover capacitações e até ajudar a preparar os projetos, incorporando inovação, sustentabilidade para as obras de áreas relevantes como água e saneamento, rodovias, ferrovias e infraestrutura social. Essa abordagem multidisciplinar, ao fim, resulta em projetos mais resilientes e menos risco, com menos risco. E como consequência, maior capacidade de atrair investimento, que é um dos temas centrais que convoca todos nós hoje. Atrair e mobilizar recursos para esses projetos, aliás, é uma parte central de nossos esforços em relação à infraestrutura. Na América Latina e o Caribe, se investe apenas 2,8% do PIB em infraestrutura, menos da metade dos países emergentes da Ásia. O ideal para suprir as deficiências, as lacunas da infraestrutura, seria mais de 5% do PIB. Ou seja, o dobro. Mas a situação do Brasil é ainda mais desafiadora, visto que esteve, na última década, abaixo da média da região em investimentos em infraestrutura. Não por acaso, a infraestrutura ocupa a maior fatia, 50% da nossa carteira do Grupo BID aqui no país. São mais de 5 bilhões de dólares em 25 operações. E além do volume, também buscamos maneiras de adequar as operações ao contexto nacional. No BID Invest, por exemplo, estruturamos empréstimos em moeda local a longo prazo, quer dizer, em reais a longo prazo, que contribui significativamente para mitigar riscos cambiais. São esforços significativos, mas não que sozinhos não são nem serão suficientes diante do porte do desafio e das oportunidades. Por isso, valorizamos as parcerias e por isso enfatizamos a necessidade de encontrarmos formas criativas de canalizar recursos. Nesse sentido, também trabalhamos por um ambiente mais amigável ao investimento privado, inclusive ajudando a formatar PPPs, parcerias público-privadas e concessões. Ainda com o objetivo de alavancar o investimento privado, vemos oportunidades em meio dos títulos temáticos, tema desse encontro, e de negócios verdes. Estruturamos nossos esforços nessa área no Brasil por meio do Laboratório de Inovação Financeira, da qual a Sônia é diretora e também o CVM é fundador, né? Aqui gostaria mais uma vez de agradecer ao Marcelo Barboso pela cooperação e pela liderança da CVM nesse âmbito. Com essa iniciativa, nosso objetivo aí é ajudar instituições financeiras, governos e setor privado, em conjunto com seus clientes, fornecedores e investidores, a transformar riscos ambientais e sociais relacionados a seus negócios, transformar em oportunidades. Aliás, nossa experiência mostra que mitigar impactos e melhorar a gestão dos investimentos, além de ajudar-nos a caminhar para um mundo mais sustentável, também torna os projetos melhores e mais atrativos. Gostaria de insistir, canalizar recursos dentro e fora do país para a infraestrutura será uma das saídas diante do contexto que vivemos. É verdade que a crise aumentará a disputa por investidores e que acresce a
exigência dentro dos mercados globais por questões relacionadas à governança, sustentabilidade e impactos sociais. Mas vemos esse momento como algo que pode ser benéfico para o Brasil, já que há aqui um estoque de projetos com potencial enorme para melhorar tratamento de água, promover a bioeconomia, avançar na transição de meios de transporte mais limpos, entre tantos outros impactos positivos que poderão ser gerados, inclusive para prevenir o surgimento das novas pandemias como esta. Falamos de um mercado com o potencial de mobilizar recursos para suprir lacunas relevantes, para o qual há cada vez mais apetite de parte dos emissores, investidores. E uma prova disso é o fato de estarmos todos reunidos hoje. Outra prova é o volume de títulos sustentáveis, verdes e sociais emitidos, que se mantém relevante mesmo em um contexto restritivo como o de agora. A leitura que fazemos dessa situação é que ainda mais pelos efeitos da pandemia cresce o entendimento que desenvolvimento econômico não é só compatível, mas é dependente do desenvolvimento social e ambiental. Não podemos deixar passar a chance de fincar as bases para uma retomada econômica verde e de avançar em áreas que historicamente são desafios para toda a região, incluindo o Brasil. É isso que não interessa só a nós, mas sobretudo interessa a nossos filhos, aos nossos netos e às próximas gerações, que dependerão muito das escolhas que fizemos agora. Sabemos que não é fórmula mágica, não há fórmula mágica para avançar nisso, mas acreditamos que há caminhos certeiros, com inovação, com sustentabilidade, transparência e disciplina. É possível avançar. Reitero aqui a disposição do Grupo BID em cooperar e desejo a todos um bom evento. Muito obrigado. Muito obrigado, Morgan. Gostaria agora de te passar diretamente a Marcelo Barbosa, presidente da CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Por favor, Marcelo. Muito obrigado, Sônia, não só pela participação aqui na mediação da abertura aqui do evento, mas pela sua participação contínua nas iniciativas do Lab, exercendo uma função importantíssima ali com a sua experiência e com a sua liderança em vários projetos. Eu sou grato a você. Obrigado ao Morgan também. Tem sido, como ele mesmo disse, acho que o mesmo vale do lado aqui da CVM para o BID. Tem sido um parceiro muito sólido, consistente, de primeira hora nessas iniciativas que requerem exatamente isso. Requerem muito planejamento, estruturação de projetos e crença de que esses projetos se pagam, eles mudam a sociedade. E a gente poder ver o mercado de capitais fazendo esse papel, para nós é muito satisfatório. E obrigado também, eu vejo ali o Orlando, que o Orlando também é um parceiro de longa data, não importa onde ele esteja, no Ministério da Economia, na Casa Civil, tem sido um interlocutor e um facilitador também, uma boa cabeça para discussões de projetos de nosso interesse. Então, Orlando, meu bom dia e um abraço a você. O que eu queria falar aqui nessa oportunidade? Acho que, como eu disse aqui no início, o mercado de capitais, ele, especialmente nesse momento atual, em que a economia, a situação econômica do país, ela permitiu essa redução constante e consistente do patamar de juros, das taxas de juros, o mercado de capitais ele tem uma oportunidade ainda mais relevante e mais clara de mostrar o seu papel de viabilizador das demandas do país, das demandas sociais e, dentre elas, a expansão da infraestrutura brasileira. Existe, como o Morgan colocou aqui muito propriamente antes, existe um estoque de projetos de infraestrutura relevantíssimos que precisam ser, vamos dizer assim, liberados, né, e que terão, para o crescimento do país e para a melhoria do bem-estar da população, terão um resultado muito, muito relevante. Então, a isso se junta
como eu queria dizer, né, isso se junta à função do mercado de capitais como provedor de instrumentos de captação de recursos para o financiamento desses projetos. Aqui, agora, nós estamos falando da junção de algo que é muito importante, que é o desenvolvimento da infraestrutura, com alguns instrumentos que podem viabilizar o desenvolvimento da infraestrutura, no caso aqui, os títulos temáticos. Não vou repetir aqui, Sônia já explicou muito bem o conceito anteriormente, mas eu acho que vale a pena só ressaltar a existência, quer dizer, a demanda e a emergência, eu até diria, da infraestrutura sustentável, resiliente e de baixo carbono no país hoje. No mundo, estima-se, pelo menos é a estimativa da OCDE, que a demanda de investimento é da ordem de 6,3 trilhões por ano, isso entre 2016 e 2030, sem se alterar sem se considerar grandes alterações maiores, conjunturais. Então, são projetos, como todo projeto de infraestrutura, existe uma demanda muito relevante de investimentos em capital, e isso abre margem para riscos de mudanças climáticas que precisam ser bem conhecidas pelos investidores. E aqui já vem uma primeira demanda para qualquer regulador de mercado, a importância da transparência sobre o risco de mudança climática, não só nos emissores, mas nos projetos especificamente, né? Existe aqui recentemente, né, uma iniciativa do governo federal, que foi o decreto 10.387, que colocou prioridade em projetos de investimento em infraestrutura que gerem benefícios ambientais ou sociais que sejam relevantes no âmbito da Lei 12.431, que tratou lá atrás, em 2011 ainda, né, das debêntures incentivadas de infraestrutura, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, ou em CRIs também que tiverem benefício fiscal ao investidor. Isso aumenta, né, o potencial de incentivos às emissões de títulos sustentáveis. Nós temos, como reguladores no mercado de capitais, algumas possibilidades de desenvolvimento de instrumentos financeiros, como eu mencionei. A gente pode falar aqui, já mencionei, né, os fundos de investimento em direitos creditórios, debêntures incentivadas de infraestrutura, letras financeiras, notas promissórias, certificados recebíveis de agronegócio ou de imobiliários, os CRAs e os CRIs, como eu mencionei. Mas ainda existe um potencial no Brasil muito substancial nesse campo. Nós temos, considerando todos os títulos sociais e sustentáveis, nós não temos mais que 50 emissões no país. Dessas, 42 de títulos verdes, num total, o total agregado, né, de cerca de 8 bilhões de dólares, né, valendo isso, a data de referência do mês passado, setembro. Esses projetos estão concentrados principalmente nos setores de energia e uso da terra, basicamente. Então, existe um potencial enorme, não só de aumento de valor, mas de distribuição por outros setores também. Nós temos procurado, de parte da CVM, desenvolver iniciativas novas e nos engajarmos, nos juntarmos a iniciativas já existentes. Já foi mencionado aqui tanto pela Sônia quanto pelo Morgan, uma das principais e das quais nós somos fundadores é o Laboratório de Inovação Financeira, o LAB. No LAB, nós temos alguns grupos temáticos que têm discussões bastante relevantes e já com alguns efeitos práticos que podem ser percebidos. E, além disso, nós temos procurado, como eu falei, nos juntar a outras, desenvolver outras iniciativas. Uma delas, eu falei aqui dos FDICs, a ideia, isso já é de conhecimento público, a ideia é que em breve seja submetida a nova minuta de regra aplicável aos FDICs, que tratará também dos outros fundos, mas nesta regra nova, que será submetida à audiência pública, dessa regra constará uma proposta de criação do FDIC socioambiental, que será aquela espécie de FDIC que terá na sua política de investimento uma previsão de originação de benefícios socioambientais.
Também nas regras de ofertas públicas e no regime informacional de companhias, nós faremos aprimoramentos para que haja maior transparência nos aspectos chamados ASG, ou enfim, ESG das companhias. Além disso, nós temos nos engajado em iniciativas de outras instituições que promovem a agenda de finanças sustentáveis. No âmbito da IOSCO, que é a grande patrocinadora dessa Semana Mundial do Investidor, nós temos feito parte do comitê executivo do Sustainable Finance Network, da IOSCO. Temos participado com bastante destaque nessa frente, e o relatório que foi divulgado esse ano, em abril desse ano, contou com a nossa participação. É um relatório que eu recomendo bastante ler, o relatório final do Sustainable Finance Network da IOSCO. Ele trata dos fatores ESG fundamentais para o fomento do mercado de capitais. E ali existem algumas propostas interessantes, como criação de uma força-tarefa e algumas iniciativas na área de proteção do investidor. A CVM se juntou também a uma rede chamada Network for Greening Financial System. Nós somos lá, nessa rede, o representante da IOSCO, e, além disso, temos participado de diversos eventos de forma a disseminar conhecimento, educação em finanças sustentáveis e inovação financeira. Nós acreditamos que iniciativas como essas e como esta aqui agora, essa discussão que nós estamos tendo, ajudam a disseminar conceitos, a esclarecer dúvidas, a familiarizar o mercado e o público em geral com esses conceitos tão importantes na área de finanças sustentáveis. O Brasil, como um todo, ele precisa avançar bastante também na área de educação financeira, e esse tipo de conceito vale não somente para a familiarização do público em geral, mas dos investidores, para que os investidores mais sofisticados, os grandes investidores institucionais, se sintam à vontade para realizar investimentos no Brasil, para conhecer melhor os tipos de produtos no mercado de capitais disponíveis no Brasil para o financiamento da infraestrutura, que é o que nós estamos discutindo aqui, mas sempre de forma a mitigar o impacto no meio ambiente, a promover melhorias sociais, que é o que, como política pública, nós esperamos de forma mais ampla. Então, assim, em resumo, acho que o nosso mercado tem alguns mecanismos já disponíveis para uso, disponíveis para investimento, por diversos tipos de investidor, de perfil, de tamanho, mas nós ainda temos uma agenda com um bom apelo para ser desenvolvida. Ela vai em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também com metas climáticas que nós precisamos perseguir no país. E aí eu daria um destaque novamente ao segmento de infraestrutura. Nós estamos, na CVM, sempre dispostos a nos engajar nessas iniciativas. O Lab é uma demonstração de como que entidades privadas, entidades públicas, multilaterais, o público em geral pode participar e colaborar na discussão e até na criação de novos instrumentos de investimento. E nós temos visto e apreciado muito esses resultados que surgem a cada iniciativa engajada pelo Lab. Então, eu queria, de novo, parabenizar essa iniciativa aqui desse nosso evento, inserido na Semana Mundial do Investidor, para mostrar que parte da educação do investidor passa necessariamente por conhecer finanças sustentáveis, por conhecer títulos temáticos. Então, agradeço a oportunidade, Sônia, novamente, e lhe devolvo a palavra desejando um bom evento a todos. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelas falas cheias de boas perspectivas, desafios também, óbvio, mas muito boas perspectivas. Obrigada pelas gentis palavras a mim direcionadas também. E quero encaminhar agora já para a fala do Orlando César de Souza Lima, assessor especial da Casa Civil. Por favor, Orlando. Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que acompanham o webinar. Bom dia, Morgan. Bom dia, Marcelo. Parabenizo o BID, a CVM, o Lab, pela organização deste importante evento sobre infraestrutura e as oportunidades que se apresentam para o seu financiamento no Brasil. É um prazer reencontrá-los, participar dessa iniciativa com os senhores e poder falar um pouquinho sobre o caminho do Brasil ao CDE.
O presidente da República enviou mensagem ao Congresso Nacional, onde externa a prioridade do governo federal em perseguir o caminho de convergir as melhores práticas de políticas públicas da OCDE e aceder à organização. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne 38 países membros que buscam cooperar e estabelecer melhores práticas de políticas públicas nas mais diferentes áreas de atuação. O Brasil convergir as melhores práticas da organização significa pavimentarmos um caminho para a abertura da economia, para mais investimento, mais financiamento para infraestrutura, segurança jurídica, estabilidade regulatória, eficiência e compatibilidade internacional do sistema tributário, mais produtividade, em última instância, um ambiente propício para o desenvolvimento firme, sustentável e inclusivo. Com mais participação do Brasil na OCDE, também teremos mais voz e voto, poderemos trocar experiências com outros países sobre diversas práticas em políticas públicas e compartilhar cada vez mais questões e casos de sucessos brasileiros. Em 2019, foi criado o Conselho Brasil-OCDE, com a coordenação do ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge de Oliveira. O Conselho é assessorado pelo Comitê Brasil-OCDE, que é responsável pela coordenação do processo de acessão e convergência do Brasil às melhores práticas da organização. Todos os ministérios também têm se envolvido intensamente em cada vez mais nesse processo, não só participando dos fóruns e debates da organização, mas também realizando revisões, estudos e aderindo a diversos instrumentos legais. O Brasil hoje é o país não membro que mais aderiu a instrumentos. São 96 instrumentos já aderidos, um total de 248, e outros 46 em análise, sendo 37 relacionados ao meio ambiente. Um tema importantíssimo para a retomada sustentável. Também já somos associados a 14 instâncias e participantes de outras 25. Um sinal de forte engajamento brasileiro. O Caminho OCDE é um projeto de nação complexo, de longo prazo, que se constrói com parcerias. Eu tenho o prazer aqui de comentar o trabalho que estamos realizando de revisão do Centro de Governo com o OCDE e que temos como parceiro o BID. Também estamos por iniciar a segunda fase do trabalho de construção da Delivery Unit OCDE na Casa Civil, para que a gente possa passar por esse processo intenso de acessão formal e acelerar a convergência, também em parceria com o BID. Aqui agradeço enormemente ao Morgan por todo o apoio nesse projeto. Também temos firmado acordos de cooperação com a BDI, com a Apex. O BIF, o Fórum Internacional de Investimentos, ele foi adiado temporariamente, mas faremos uma participação importante o ano que vem, e fruto dessa parceria com a Apex. Temos trabalhado em parceria com as escolas de governo, academia, setor privado, subnacionais e sociedade civil também. Há diversas atividades e estudos em curso extremamente relevantes para a retomada firme e sustentável no âmbito da OCDE. Hoje, por exemplo, neste dia está acontecendo o segundo de uma série de 3 workshops virtuais no âmbito do projeto de revisão dos instrumentos ambientais de gestão de recursos de resíduos e químicos da OCDE. Como eu já comentei, o Brasil solicitou adesão a 37 instrumentos ambientais e a participação plena do Comitê de Meio Ambiente. O projeto em curso é uma oportunidade de avançarmos na avaliação do grau de adesão brasileira a esses instrumentos e buscarmos a convergência a essas práticas internacionais. Não só o tema ambiental é fundamental para a retomada sólida, sustentável, atração de investimentos, mas também a própria melhoria regulatória e do ambiente de negócios. Aproveito aqui para enaltecer o trabalho de altíssimo nível que a CVM tem realizado em parceria com a OCDE para a realização, para uma revisão e um estudo sobre as práticas brasileiras com relação ao direito de acionistas minoritários. A primeira fase desse trabalho já rendeu frutos
Certamente a segunda fase, que está em curso, trará ainda mais benefícios para a melhoria do arcabouço brasileiro para o desenvolvimento do mercado de capitais. Estão também em andamento trabalhos sobre tributação internacional, mais especificamente sobre preços de transferência, governança de empresas estatais, integridade e governo aberto, governança de agências, entre outros. No dia 26 de outubro, haverá o lançamento de 2 peer reviews muito importantes para a produtividade e modernização do nosso país, que são sobre telecomunicações e radiodifusão e economia digital, que inclui trabalhos como o 5G, de alto impacto. Encontra-se em fase avançada o processo de adesão do Brasil aos códigos de liberalização de capitais, com forte participação da CVM nesse processo, diversos avanços já realizados, esse sendo um instrumento basilar da organização que visa aumentar os fluxos, diminuir as barreiras e aumentar os fluxos de capital, facilitando investimentos. Enfim, o Brasil tem trabalhado intensamente em diversas frentes e está preparado para iniciar o processo formal de acessão à organização. O caminho de convergência às melhores práticas da OCDE é um caminho seguro, estruturante e transformador, fundamental para a retomada e levará nosso país a palavra. Muito obrigada, Orlando, por suas palavras. Obrigada, Morgan, obrigada, Marcelo, obrigada, Orlando. Eu sempre costumo trazer algumas falas que me marcaram quando eu faço mediações. Vou ser um pouco ousada aqui, porque as falas de vocês foram muito impactantes e certamente cometerei alguma injustiça, mas eu acho importante, gostaria de destacar na fala do Morgan, quando ele traz que a abordagem multidisciplinar do Grupo BID leva a projetos mais resilientes, com menos risco, né? Morgan trouxe também a importância da valorização das parcerias, né? E aí é impossível não lembrar do ODS 17, parcerias, implementação, né? A importância disso, e gostei também quando o Morgan trouxe a questão das formas criativas de captar recursos. Acho que a gente vai falar bastante disso aqui, e o desenvolvimento da infraestrutura brasileira certamente passa por isso. Então, Morgan, muitíssimo obrigada pelos seus insights. Marcelo trouxe aqui fortemente do ponto de vista do regulador a importância da transparência, né, sobre risco de mudança climática. Vocês falaram disso, é fundamental que a gente tenha conhecimento, né, do que ocorre nessa agenda. Marcelo também trouxe todo o potencial do país para as emissões de títulos verdes, trouxe dados fundamentais para nós, e gostei muito da frase do Marcelo quando ele diz: esses projetos se pagam e mudam a sociedade. Então, acho que essa fala é uma grande inspiração aqui para os nossos 2 painéis. E, por fim, Orlando, claro, trazendo para a gente aí visão do caminho OCDE, da convergência, da importância disso. O Brasil sendo o país não membro que mais aderiu a instrumentos, acho importante, sendo 37 de meio ambiente, importante essa sua fala. E também quando você traz desenvolvimento firme, sustentável e inclusivo, né? Que é isso, para isso que todos nós trabalhamos. Então, eu encerro aqui a mesa de abertura com essas 3 importantes falas, e também aí com um statement final que eu acho que nos inspira, que crescimento econômico não só é compatível, mas dependente das questões sociais e ambientais, então a retomada verde, isso na fala do Morgan também. Então, muitíssimo obrigada a vocês 3 por nos darem aqui a inspiração para continuarmos na nossa manhã. E será um prazer puderem continuar conosco aqui. Eu já vou caminhar, então, para o nosso primeiro painel dessa manhã, né? O nosso primeiro painel tem o seguinte título: Perspectivas para promover investimentos em infraestrutura no Brasil e atrair liquidez vinda do mercado internacional. Então, agora a gente dá um zoom e começa a debater um pouco mais de forma concreta essa questão. Os nossos painelistas são a Silvana Bianco, do BID Invest, o Fernando Chican, do Pátria, Ivan Hong, da Casa dos Ventos, e João Guimarães, da Voltalia. Antes de passar para os nossos painelistas, primeiro eu quero
quero relembrar que a gente tem tradução simultânea neste evento, então vocês podem clicar no globo aí, se for necessário, e também, havendo possibilidade, a gente vai incluir perguntas e vocês podem enviar pelo Q&A. Não havendo possibilidade de fazer aqui, encaminharemos para os painelistas também responderem na sequência. Eu gostaria de introduzir esse painel apenas com alguns dados, né? Desde a primeira emissão de título temático pelo Banco Mundial em 2008, já são mais de 200 bilhões de dólares em emissões de títulos verdes ao redor do mundo. No primeiro semestre desse ano, foram 91,6 bilhões em volume total, divididos em 439 diferentes operações. Quando a gente compara 2019 com 2018, tivemos uma alta de 57% na emissão de títulos de dívida temáticos, aí da ordem de 328 bilhões em todo o mundo, segundo dados do BID. Ou seja, a gente está falando de um mercado que vem crescendo e que tem potencial para muito mais, né? No Brasil, desde 2005, foram 42 emissões de títulos verdes e é o país que possui o maior mercado na América Latina e Caribe, representando 41% dessas emissões. A gente vai aprofundar isso com os nossos panelistas, os principais setores, os menos explorados e como que a gente pode avançar. Muito bom, posto isso, vamos passar para os nossos especialistas e a gente tem um desafio de tempo, que é um bom desafio aí, eu vou coordenar da melhor forma possível e vou fazer uma primeira pergunta que é a mesma para os nossos 4 painelistas e pedir para que eles tracem aí as suas visões, as suas considerações em cerca de 3, 4 minutos e vamos avançando aí no nosso painel. Muito bom, eu gostaria assim para estabelecer, né, o primeiro cenário aqui, quais as estratégias e iniciativas que estão em curso neste momento já nas suas instituições para colaborar para essa atração de recursos privados para projetos de infraestrutura no Brasil. E aí, se vocês puderem aprofundar, quais as estruturas específicas que as suas instituições implementaram para aumentar essa liquidez, dando um pouco mais de concretude aí para a nossa audiência, né? Financiamento de longo prazo, CDI, PCA, enfim, quais são efetivamente instrumentos que vocês têm implementado e que podem dividir conosco. Eu vou na sequência de Silvana, Fernando, Ivan e João. Silvana, por favor, muito obrigada por estar conosco, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Eu sou do BID Invest. O BID Invest é a área, é o braço do BID que investe em empresas privadas. Dentro das áreas de atuação do BID Invest, existem instituições financeiras, agronegócio, indústria e telecom, e infraestrutura e energia, que é a área que eu estou aqui representando. Dentro da área de infra e energia, a gente investe numa gama enorme de projetos de logística, rodovias, ferrovias, projetos de energia de geração, de transmissão, e também infraestrutura social, que são escolas, creches e hospitais. O foco do banco é o impacto no desenvolvimento. Então, todos os projetos que a gente financia no banco tem que acarretar um crescimento econômico e um processo de inclusão social. O banco vai mobilizando recursos próprios para fazer esses projetos, mas também vem atraindo recursos de investidores para os projetos que a gente tem financiado através de cofinanciamento, parcerias, investimentos em fundos sustentáveis, estruturando bonds para trazer investidores institucionais. Então, existe uma capacidade do banco de atrair capital de terceiros, de parceiros, porque o banco tem uma gestão, uma experiência em projetos estruturantes e complexos que é bastante rígida. A gente tem uma rigorosa supervisão e gestão ambiental e social e de governança. Isso faz com que os investidores acreditem nesses projetos que o banco vem financiando. Exemplos práticos do que o banco vem fazendo, e o Morgan já citou, a gente está fazendo empréstimos em reais de longo prazo, em CDI e em IPCA, para financiar alguns setores específicos, que são setores que trabalham com moeda local. Venho destacar agora nosso interesse e nossa possibilidade de financiamento no setor de água e saneamento, que é um setor que a gente imagina que esse ano vai ter um desenvolvimento enorme, depois da aprovação de toda a regulamentação e do início das concessões. Também fazemos vários financiamentos para o setor de energia e um financiamento inovador que a gente fez esse ano
foi o primeiro financiamento de contratos de geração de energia com PPAs, com contratos de energia dolarizados. Isso também é um exemplo de como o banco vem se posicionando para trabalhar nos diferentes setores e poder acessar diferentes formas de financiar nossos clientes. Nosso foco vão ser as PPPs, as concessões, os projetos de saneamento, os projetos de energia elétrica, e temos muita coisa para fazer. Além de poder fazer compartilhamento de garantias com outros bancos, a gente já tem experiências com o BNDES, temos experiências com a Caixa Econômica Federal. Também trabalhamos no desenvolvimento do mercado de capitais local. O banco já fez algumas garantias de construção e de operação para projetos de infraestrutura que tiveram debêntures emitidas no mercado de capitais brasileiro. Então, a gente imagina que com isso a gente consiga trazer mais investidores para esse mercado. E a ideia de possibilidade de estruturação de fundos de dívida também. Muito bom, Silvana, muito obrigada. Acho que foi uma primeira visão bem rica aí do que o banco faz e tem por filosofia, né? Isso é muito importante para a gente entender. Eu vou seguir agora, então, para o Fernando do Pátria. Por favor, Fernando. Bom dia, Sônia. Obrigado pelo tempo de todos. É um prazer bater um papo com vocês. Bom, deixa eu contar para vocês um pouquinho do Pátria e o que nós estamos fazendo, né? O Pátria é uma gestora de fundos de longo prazo, fundada por empreendedores brasileiros há mais de 30 anos, então a gente tem uma atuação já bastante longa. Hoje a gente é um dos líderes nesse mercado na América Latina, a gente gere fundos com ativos sob gestão de mais de 70 bilhões de reais, e temos 4 áreas de atuação: Private Equity, Real Estate, Crédito e Infraestrutura. A nossa área de infraestrutura existe desde 2006, nós já captamos 4 famílias de fundos para investir nos diversos setores de infraestrutura, então energia, logística e transporte, saneamento e infraestrutura para telecomunicações. Mas então, assim, a nossa existência basicamente é para atrair recursos privados para investimentos em infraestrutura no Brasil e na América Latina. Essa é a nossa essência, para isso que a gente existe, né? Então, a gente criou uma estratégia de investimento super focada em criar novos ativos de infraestrutura, em construir novos ativos, em identificar gargalos estruturais de infraestrutura e realmente atrair recursos privados, tanto no equity, que é os nossos fundos, mas obviamente também com financiamento de longo prazo, que é essencial para esses projetos. Então, nosso fundo, a primeira iniciativa fundamental que nós temos é a captação dos nossos principais fundos. O nosso fundo mais recente terminou de ser captado esse ano, é um fundo de 10 bilhões de reais para investimentos em infraestrutura na região, e é o 4º fundo desta família de fundos, né? Então, essa é a primeira iniciativa, que é seguramente a principal. Cada 4 ou 5 anos a gente capta uma dessas famílias de fundos. A segunda iniciativa, que é bem comum e importante, os investidores destes fundos querem investir diretamente na região. Eles querem investir diretamente nessas empresas, mas tem, obviamente, os grandes institucionais, né, fundos de pensão, fundos soberanos, endowments de universidades, tem muita dificuldade de avaliar o risco regulatório específico daquele setor, daquele país, ou o risco ambiental, ou o entendimento setorial, né? Então, o que nós fazemos muitas vezes é que nas nossas empresas maiores, onde a gente vai alocar mais capital, onde a gente excede a capacidade do fundo, a gente traz esses parceiros para investir conosco. A gente fez isso em geração de energia, em transmissão de energia, em rodovia e em logística e transporte. Então, é uma atividade bem comum para nós e super importante para esses nossos investidores. E, obviamente, uma vez que esse investimento está feito, que eles conhecem o setor, conhecem as companhias, aí eles podem fazer isso diretamente. Então, é uma iniciativa bem importante para nós e para eles. E, por fim, obviamente, tem os financiamentos de longo prazo. Essa, sim, é uma atividade que é de todos os dias, né? Todos os nossos projetos têm financiamento de longo prazo. A gente é muito ativo com, obviamente, os nossos grandes parceiros aqui, historicamente, foram os bancos de fomento, então o BNDES, o BNB, o próprio BID, o AFC. Então, a gente
Então, muitos dos nossos projetos foram financiados nesse formato. Muitos projetos foram financiados também recentemente no mercado de capitais local, que é uma ótima notícia. A gente teve financiamentos em transmissão de energia, em rodovias, no mercado de capitais local, e também no mercado de capitais internacional. A gente emitiu bonds lá fora para a nossa empresa de transporte hidroviário, que fez IPO recentemente, a Hidrovias do Brasil, que foi uma empresa que nós criamos, para a nossa empresa de geração de energia renovável, a LAP, que fica no Chile e no Peru. Então, para você, na nossa visão, né, ser um emissor frequente de dívida, que é o nosso caso, realmente o track record de execução impecável desses projetos é essencial. Então, eu diria que são as 3 principais atividades que nós temos para atrair financiamento privado para ativos de infraestrutura na região. Muito obrigada, Fernando. Também um ótimo cenário aí para nós. Você falou de gargalos, né? Citou isso. A gente certamente vai falar um pouquinho mais agora na segunda pergunta sobre perspectivas de desafios, mas obrigada por enquanto. Agora vamos para o Ivan. Ivan da Casa dos Ventos. Vamos para o mundo aí da energia eólica. Ivan, por favor, fala a sua. Bom dia a todos. Sônia, obrigado. Silvana, também obrigado pelo convite, time do BID. Bom dia aos outros panelistas, muitos amigos aqui nesse evento. Bom, só rapidinho contar um pouquinho da Casa dos Ventos. Tá? A empresa foi fundada em 2007, tá? E ao longo do tempo se consolidou como a principal desenvolvedora de projetos renováveis. A gente é responsável aí cerca de 30% de todos os projetos que estão em operação no Brasil, e ainda temos um pipeline de projetos em desenvolvimento da ordem de 20 gigas, tá? Tanto solar quanto eólico. A gente teve uma atuação muito grande na fase aí de 2014 a 2017, né, no formato de projetos no mundo, né, de leilões regulados. Aí, nesse sentido, a gente buscou sempre, né, financiamentos de BNDES, BNB e mercado de capitais. A gente participou lá atrás, 2014, 2015, né, do início desses project bonds locais. Teve sim um esforço enorme aí acho que de bancos, né, corretoras, dos sponsors, de promover a educação do setor, né. A gente, junto com diversos parceiros aí, promoveu alguns wind days para conseguir enfim, atrair investidores privados, pessoas físicas, né, investidores de wealth para esse mercado. E acho que interessante aí no sentido de mercado de capitais foi que inicialmente as debêntures eram complementares ao BNDES, né? A gente tinha uma estrutura onde você, para conseguir um pouco mais de alavancagem, dentro de determinadas regras do banco, do BNDES, onde tinha alguns incentivos para você emitir essas debêntures, acho que o nascimento começou aí, ainda, né, com pouca profundidade, o BNDES lá atrás sendo muito importante, ancorando as operações. E aí eu fico muito feliz de ver, né, hoje projetos 100% financiados por mercado de capitais, linhas de transmissão, por exemplo, né, é um caso de muito sucesso no mercado de debêntures 12431. Eu acho que o desenvolvimento desse mercado também permitiu, né, alternativas de refinanciamento, né, então a gente está hoje num patamar de juros muito interessante. Então, acessar o mercado de capitais também foi uma alternativa para refinanciar, né, projetos de BNDES na antiga formato de TJLP, mais 2%, 3%. Então, acho que isso foi um desenvolvimento muito interessante. Acho que todos contribuíram e hoje é uma alternativa de fato viável. Tá? Queria só colocar que, acho que né, um dos temas aqui é a atração de investidores, né, para o setor de infraestrutura. Particularmente para energia renovável, a gente não tem visto falta de interesse. Tá? Assim, acho que todo mundo sabe, a gente tem, né, uma série de grandes investidores internacionais presentes no Brasil, desde fundos de private equity, grandes utilities, fundos de pensão, eles são muito ativos, e pelo menos aqui na Casa Ventos a gente é constantemente provocado por, enfim, grandes fundos de infraestrutura, grandes corporações que ainda não estão no Brasil e estão querendo entrar. Então, acho que a gente lê hoje, né, nos jornais muita fuga de capital estrangeiro, principalmente da Bolsa, mas acho que no mundo aqui de infraestrutura renovável, eu particularmente não estou vendo, vamos dizer, aversão, falta de interesse. Obviamente, a gente tem um mercado muito grande, a gente tem carência de investimento e eu acho que é um ambiente regulatório estável. Então, eu acho que é até interessante esse relato aí do Fernando, de um fundo de 10 bi para infraestrutura, acho que, né, demonstra, acho que esse grande interesse de investidores estrangeiros pelo setor de infra no Brasil.
Enfim, eu acho que é aí que vocês também, eu acho que parte da pergunta aqui, assim, coisa que a gente tem visto aqui, né, de estratégia, iniciativas, falando um pouco mais da parte de renda fixa e de financiamento, eu acho que uma coisa que a gente revisitou aqui dentro da companhia foi, né, alguns projetos tiveram underperformance, né, alguns primeiros projetos no setor não performaram como plano de negócio. Então, a gente falou bastante com o BNDES, BNB, bancos e outros players para entender aonde que alguns projetos acabaram não performando tão bem. Assim, basicamente, uma grande concentração na parte do recurso eólico, nos estudos de vento e em OIM. Então, internamente, aqui a gente procurou se adaptar a isso e melhorar esses padrões. Então, desde trabalhar com novas certificadoras, aumentar patamar de perdas, contratos de OIM de longuíssimo prazo, full scope. Então, a gente está tentando reduzir incerteza, enfim, aumentar a confiança, né, no nosso trabalho, para quando a gente, enfim, for acessar aí diferentes bolsos de dívida, a gente está muito bem preparado, tá? Eu acho que um outro grande tema aqui do setor, em termos de, né, as empresas como um todo estarem captadas, isso acho que tanto para a equity quanto para a dívida, é que o mercado mudou em relação, né, à comercialização. Hoje a gente tem que, de fato, acessar empresas, acessar comercializadoras, né, esse formato de leilões regulados mudou. Então, acho que a capacidade de comercializar, trading, né, ter uma mesa, são coisas que acabaram ficando, antes eram acessórias complementares e hoje são parte aí do core business. Tá? Então, acho que isso é um grande tema de relevante. Enfim, desculpa me alongar aqui um pouquinho, eu passo a bola aí. Imagina, Rivan. Foi ótimo, acho que você traz um pouco de visão histórica e também já tangencia essa questão dos acertos de rumo, né? Quer dizer, como é que a gente faz esses acertos que são naturais de qualquer trajetória. Obrigada por enquanto. E vamos para o João Guimarães da Voltalia, por favor, contigo. Obrigado, Sônia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite e parabéns pela organização do evento. Bom dia aos outros panelistas também. Bom, só contando um pouquinho de quem é a Voltalia, quer dizer, a Voltalia é uma companhia de capital aberto, francesa, tem basicamente um grande investidor, que é um single family office francês, tem outros investidores também, âncora, dentre eles a Proparco, que é basicamente o BNDES francês, e o European Bank for Reconstruction and Development. Então, a gente tem uma base de capital bastante sólida, quer dizer, uma companhia de mais de 1 bi de euros de balanço, que tem quase 2 gigas aí no mundo, principalmente no Brasil. O nosso perímetro é muito parecido com a Casa dos Ventos, tá? Quer dizer, a gente desenvolve projetos e opera eles na fase de pós-construção, mas também presta serviço para terceiros, tá? De EPC, OIM, e desenvolvimento. Acho que, enfim, eu fui prejudicado, aspas, de falar depois do Ivan, porque nossas empresas fazem um trabalho muito similar. Mas acho que tudo que o Ivan comentou é verdade aí nesse mercado, quer dizer, é o que a gente sente também. A gente viu a primeira onda de BNDES, depois de BNB, mercado de capitais, quer dizer, muito fomentado pelo BNDES, um trabalho bastante interessante feito pelo BNDES de buscar complementariedade lá atrás, lá em 2015, 2016, isso alavancou esse mercado. E como o Ivan falou, quer dizer, esse mercado hoje ele é pujante, quer dizer, tem muita emissão. O setor de transmissão basicamente está muito ancorado no mercado de capitais. Geração igualmente, quer dizer, a gente vê muitas emissões e a gente acompanha ativamente isso. Do lado da Voltalia, quer dizer, o que a gente vem fazendo de diferente, um pouco do que o Ivan falou, para trazer mais elementos à discussão, quer dizer, a gente tem trazido outros investidores para os nossos parques, tá? Então, a gente recentemente anunciou a venda de uma participação minoritária para um fundo francês de infraestrutura chamado Stoa. Foi uma transação recém-concluída, a gente vendeu 33% de participação de um parque eólico nosso. E, quer dizer, uma característica mais singular da nossa empresa, quer dizer, a nossa empresa é uma empresa francesa, mas em que grande parte dos ativos está no Brasil, tá? Quer dizer, 70% a 80% dos ativos da Voltalia hoje são brasileiros. Então, de certa forma, quer dizer, aqui no Brasil a gente trabalha muito com BNB e BNDES,
mas a gente também suga capital na Europa para contribuir para os projetos aqui do Brasil. Então, quer dizer, no ano passado, através da nossa matriz, a gente estruturou lá fora o primeiro empréstimo sindicalizado para uma empresa independente, uma geradora independente de energia, um empréstimo verde e sustentável. Então, foi um empréstimo de 100 milhões de euros, em que mais de 12 bancos participaram, uma dívida longa de 7 anos, com critérios e covenants muito ligados à questão de sustentabilidade, quer dizer, você tem um monitoramento aí ao longo do tempo, e esses covenants eles são móveis para adaptar aí a pegada de crescimento da companhia. Então, quer dizer, a gente usa muito a estrutura lá de fora também, e naturalmente, quer dizer, o mercado europeu ele é muito mais desenvolvido que o brasileiro nesse sentido, até por uma questão de melhoria de preço também, quer dizer, lá fora o investidor ele tem essa visão do título verde, de diferenciar o custo desse título verde em relação ao título normal. Então, quer dizer, isso é estruturado lá fora e a gente traz, de certa forma, esse recurso para o Brasil para contribuir, seja com equity dos nossos projetos, seja para empréstimos point, para dar o óleo nesse desenvolvimento da companhia. Tá ótimo, desculpa, eu estava procurando meu unmute, né? A gente sabe que eu brinco que assim, que eu vi um post uma vez que a frase mais falada de 2020 vai ser: o seu microfone está no mudo, né? É mais ou menos por aí. Mas brincadeiras à parte, João, muito obrigada aí pelo cenário, né? Quando você fala diversificação, mercado pujante, acho que tem muita informação boa. A gente tem um desafio de tempo aqui, daria para ficar com vocês o dia inteiro, né? Eu acho que tem muita informação importante, mas está sendo muito rico para a audiência, certamente, ver as diferentes experiências e, de uma certa forma, muito complementares em alguns casos, né? Eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês, que é a pergunta que encerra o nosso painel aqui. Vocês tangenciaram em algum momento desafios, né? Fernando falou um pouquinho de gargalos. Então, o que eu gostaria de saber de vocês é oportunidades, novas fronteiras, desafios que a gente tem que desbravar para o avanço mesmo da atração desses recursos para impulsionar ainda mais a infraestrutura no Brasil. Obviamente, já podem deixar uma mensagem final aí nas suas falas, e se quiserem também reagir ao que os colegas falaram, ficam à vontade. E eu sou taurina, então eu vou seguir a sequência que eu comecei, né? Bem disciplinada. Silvana, por favor. Então, o que eu acho que vai acontecer em 2020 e 2021? Desenvolvimento grande no mercado de capitais. Como o Ivan falou, o mercado de capitais ele comprou alguns setores, porque ele já confia nesse setor. O setor de linha de transmissão é um desses setores. O setor de energia do mundo regulado é um outro setor que também tem um apetite enorme do mercado de capitais. Eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento grande dos fundos de dívida, dos FDICs, dos FIPs-IE, que vão estar acomodando diferentes tipos de projeto. E no nível dos projetos, eu acho que vai ser o ano do saneamento, muitas concessões de saneamento, muitas concessões de PPP, a gente vai ver muita coisa nessa área. Acho também que no mundo de energia a gente está vendo grandes alterações, a gente deixa o mercado regulado para trás. O ano de 2020 foi o ano dos PPAs privados, o ano de 2021 talvez traga mais mercado livre, uma proporção maior de mercado livre, os financiadores vão ter que se adaptar um pouco a essa nova realidade. Para o BID Invest, o nosso grande desafio é manter os nossos investimentos de longo prazo em reais e ter volumes suficientes para conseguir cobrir esse mercado. A gente tem várias transações que vão ser muito importantes para o país, transações estruturantes no mundo de ferrovias, de rodovias, no mundo de energia também. Então, esse vai ser o grande desafio para o banco. E eu acho que bonds temáticos, então, títulos verdes, bonds sociais, isso vai ser um novo mercado, e aí eu já abro até uma frechinha para a Carol falar depois sobre o que o banco está fazendo nessa área.
Perfeito, Silvana, muitíssimo obrigada. Fernando, por favor, sua visão. Não, claro, eu concordo com a Silvana. Eu acho que tem dois temas fundamentais, né? Tem o tema regulatório. A gente realmente eu dediquei muito tempo nesses últimos anos a trazer recursos internacionais para o Brasil, e sempre tem muito, assim, a gente como mercado emergente sofre muito mais ceticismo do que mercados desenvolvidos. Essa é a verdade. Acho que a gente tem um ambiente regulatório, o Ivan comentou, por exemplo, em energia, super estabelecido, provado, testado. Mas toda vez que eu sento na frente de um institucional estrangeiro, a gente, né, recebe a pergunta de como você lida com riscos regulatórios no Brasil e, né, na América Latina. Então, a gente não tem espaço para errar, né, em termos regulatórios. Então, a gente está dando passos, eu acho, super largos no saneamento, por exemplo, em transporte, né, cada vez mais agências regulatórias mais sólidas e mais técnicas, e essa é uma agenda que não pode parar. No final do dia, a financiabilidade dos projetos é diretamente relacionada com a qualidade dos projetos, isso depende do ambiente regulatório. Então, eu acho que o principal desafio nosso para os próximos 5 anos, 10 anos, vai continuar sendo cada vez mais ter um ambiente regulatório sólido. O outro tema é que acho que um grande impeditivo sempre foi, né, e o BID está aí de várias formas tentando destravar ou melhorar ou mitigar esse risco, que é o tema cambial, né? Então, acho que o tema cambial ele é estrutural, obviamente, na medida que a moeda tem menos volatilidade, a gente vai conseguir, né, fazer mais hedge, a gente vai conseguir atrair mais capital estrangeiro, mas enquanto, vamos dizer, esse é um tema muito mais amplo, enquanto isso não acontece, o que a gente precisa realmente é fomentar cada vez mais o mercado de capitais local. E como todo mundo falou, o Ivan, João e a própria Silvana, a gente tem dado muito espaço, né? Realmente a gente viu uma transformação enorme nesse âmbito, e eu acho que mas estamos muito no início, comparativamente com mercados desenvolvidos, né? Então, eu acho que realmente os FIPs e ES, fundos que compram dívida, debêntures incentivadas, realmente tem muito espaço para gestores criarem produtos de qualidade. É muito difícil para a pessoa física ou para alguns institucionais formar uma visão sobre se aquele projeto tem qualidade ou não tem, mas eu acho que com essa queda estrutural da taxa de juros, vai ter muito espaço para mais produtos no mercado de capitais e mais gestores criarem valor e conseguirem encontrar produtos interessantes para os seus investidores. Então, eu diria que o fomento do mercado de capitais e a constante atenção ao ambiente regulatório são os temas essenciais para a gente conseguir atrair mais investimento privado para os nossos setores aqui. Ótimo, Fernando, obrigada aí, bom resumo. Ivan, por favor. Bom, espero que minhas notas não sejam iguais às do João para essa pergunta aqui também. Mas brincadeiras à parte, assim, um pouco talvez de outros elementos por alguns pontos que acho que a Silvana e o Fernando já comentaram. Acho que essa questão de PPAs dolarizados e dolarização, né, do financiamento, acho que esse é acho que dos principais temas, pelo menos que eu tenho aqui no meu dia a dia. Acho que em grande parte provocado por algumas empresas que a gente tem buscado aí, vender energia. Então, todo o setor de mineração, siderurgia, químico, para citar alguns, né, são setores exportadores, são setores dolarizados. Então, acho que um dos grandes desafios aí para o próximo ano é conseguir bolar estruturas enfim, que enderecem todas as limitações jurídicas, né, as limitações de lucro presumido, receita financeira, enfim, tem um monte de detalhe quando a gente fala desse tema de PPAs dolarizados no formato que a gente hoje tem, né? Lembrando que o mundo de energia é muito mundo em reais, o mundo IPCA+, né? Então, é um desafio conseguir transformar isso em dólar. Então, acho que esse é um dos grandes temas. Eu acho muito interessante aí essa iniciativa do BID aí junto com, né, um player solar, no sentido de viabilizar esse primeiro projeto. Acho que um outro desafio / oportunidade que eu aqui do meu lado, que está na minha agenda, acho que, né, não vou estar o tema aqui de PPA, do mundo de mercado livre, mas é um mundo de mais risco, tá? Certamente. Então, a gente traz questões como, né, single credit risk, prazos de PPAs mais curtos do que prazo da dívida, parcelas de energia descontratada, expostos aí à variação de preço. Então, eu acho que hoje uma dificuldade que eu vejo aqui, que a gente precisa trabalhar melhor, é como combinar isso com o mercado de capitais, com questões de agências de rating, né? Dado que o usual deles tem sido projetos super seguros, né, com ratings aí AAA, AA+, enfim, isso tem sido padrão. Então,
tem uma preocupação minha aqui de como encaixar essa nova realidade de comercialização com o mercado de capitais e ainda conseguir, né, ter bons ratings para poder acessar investidores. Então, esse é um tema que também está na minha agenda aqui para os próximos meses. Eu acho que um outro aí que está muito quente também, aí eu acho que vale para o mercado de infraestrutura como um todo, é essa questão dos FIPs e ES, né? Acho que tem uma série de emissões aí no pipeline, teve uma série de operações recentes, né? Desde 20, Prisma, Perfin, né? Só para falar de operações aí nos últimos 8, 10 meses. É um novo elemento no mercado, podem funcionar até com uma, né, principalmente os fundos de yield, de dividendos, eles podem funcionar até como alternativa à dívida, tá? As taxas de desconto têm sido muito atrativas nesse patamar de juros, então, eventualmente isso pode substituir um mezanino, alguma complementação de financiamento, reciclagem de capital. Eu acho que é muito interessante ver como é que esses fundos vão complementar, né, as estruturas de capitais, mas eu acho que enfim, é um novo produto, novo, né, no sentido, já tinha alguns casos no passado, mas eu acho que agora ele voltou com muito mais força. Então, eu acho que esses são os grandes oportunidades, temas aí para os próximos 12, 18 meses. Bom, ótimo, então. Desculpe, agradecer a todo mundo aí pelo evento, de excelente qualidade. Fico feliz em participar. Então, obrigada, Ivan, e parabéns à organização, né? Porque as falas de vocês realmente elas estão bastante complementares, bastante concretas, né? Então, muito obrigada aí pela assertividade de vocês e passo para o João, então, agora para as suas falas, João. Perfeito, obrigado. Acho que do lado da Voltalia também, igualmente, os desafios são os mesmos, quer dizer, entrando um pouco no que o Fernando comentou do regulatório, a gente sabe que o setor de energia está mudando bastante, né? Você tem muitas consultas públicas na praça, quer dizer, tem a questão de redução de subsídios, você tem a questão da geração distribuída também, que é um outro nicho que a gente vem investindo, e isso está se alterando. Então, como é que vão ficar essas situações? Quer dizer, a questão de indo mais um pouco além do risco que o Ivan comentou, questão de PLD horário, quer dizer, que é um tema que para as intermitentes, como eólica e solar, são centrais também, e como é que isso vai se desenvolver, e quando que vai entrar, basicamente. Acho que para o setor é uma certeza de que vai entrar, o que resta saber é quando, e como os preços vão se comportar. Então, geram uma incerteza e uma expectativa que, obviamente, quer dizer, quando se vai para o mercado de capitais, isso tem que ser endereçado. Do nosso lado aqui, como eu comentei, quer dizer, o Brasil ele representa 70%, 80% do balanço da Voltalia. Então, o grupo tem uma agenda também de diversificação geográfica. Os FIPs e IEs, ou FIPs mais relacionados a crédito, também são um caminho super interessante que a gente vem conversando aqui, vem tentando explorar. E acho que é isso. Quer dizer, o PPA em dólar também, a gente é uma solução para a gente aqui também. A gente igualmente é provocado aí por diversos off-takers dos setores exportadores. Hoje, de certa forma, você precisa de uma superestrutura muito robusta aí, construída a 4 mãos com advogados, com o próprio off-taker para fazer isso voar. E, de certa forma, quando se oferece um preço em reais, o off-taker hoje, ele fala, o preço está bom, eu prefiro, em vez de passar por esse périplo aqui, de tentar estruturar em dólar, já prefiro assinar em reais e vida que segue. Então, se tem uma camisa de força aí regulatória para conseguir viabilizar isso, e de certa forma, enfim, já tem projetos aí no legislativo, depois até o Pablo pode falar melhor sobre isso no próximo painel, mas seria salutar aí alguma flexibilização para permitir esse tipo de estrutura, para facilitar esse tipo de estrutura com esses off-takers exportadores.
Muito bom, João, muito obrigada. E você realmente até eu digo que a gente continua num painel agora e certamente muito do que vocês falaram vai ser também elemento para a próxima discussão. Eu quero agradecer imensamente vocês quatro, acho que foi muito rico. Eu vou destacar algumas falas de vocês aqui, tentando fazer um sumário aqui desse painel tão rico. Quando Silvana traz, né, que o foco do banco, do BID Invest, é o impacto, né, no desenvolvimento econômico, na inclusão social. Então, muito bem colocado esse ponto. E a questão de trazer diferentes setores e diferentes formas, né, de financiar esses clientes. Então, e gravei aqui, Silvana, 2021 como ano do saneamento, né, entre outras perspectivas que você trouxe, e a gente sabe qual é a relevância e a importância do saneamento para todo esse desenvolvimento. Então, muito obrigada. Fernando trouxe muita também a criação de novos instrumentos de captação, vocês todos falaram disso, isso é fundamental, né? A questão de parcerias para atuar, quando você trouxe isso também, Fernando, e destaco aqui quando você falou do mercado emergente, né? Que existe uma certa reticência, os investidores ficam um pouco mais... A gente sabe que investidor não gosta de surpresa, né? Então, realmente, esse seu ponto é bastante importante. Ivan, é bacana na sua fala quando você trouxe os movimentos de informação para investidor, né? O Wing Day, como vocês levam conhecimento, então acho que essa também é um elemento fundamental de toda essa agenda, e também quando você diz não há falta de interesse no mundo de infra renovável, né? Essa é uma fala bastante importante, bastante forte. E João ficou muito forte para mim a questão da diversificação, de trazer outros investidores para os parques, né, como vocês olham para isso, e ficou muito clara na sua fala para mim também o dinamismo do setor e do momento que a gente também está vivendo para todas essas questões. Então, muito obrigada a vocês quatro, obviamente estão convidados a continuar conosco aqui, e eu já vou seguir para aproveitar ao máximo o nosso tempo com os nossos próximos panelistas. Muito obrigada. Muito bom, pessoal, a gente segue aqui, a gente dividiu em 2 painéis, mas muito de um vai alimentar o próximo, né, desse primeiro para o segundo, e o que a gente vai debater agora são as perspectivas, claro, obviamente ainda no tema de infraestrutura brasileira, mas as perspectivas para promover o mercado de capitais local, debêntures sustentáveis, títulos temáticos aí para promover o desenvolvimento da infra no Brasil. Os nossos panelistas são a Carol, do BID Invest, IDB, Pablo Sorge, do Matos Filho, Bruno Moraes, da Actis, Fábio Massal, da Quinea, e Edson Ogawa, do Santander. Eu vou diretamente para perguntas, e como já fiz, tomando minhas notas aqui, mas eu quero ouvi-los rapidamente. E a primeira pergunta vai na mesma linha do primeiro painel. Eu quero saber, no momento atual, né, quais são as estratégias, as iniciativas que estão em curso na sua instituição para colaborar nesse caminho, para a gente conseguir efetivamente ter aí o desenvolvimento da infra a partir dessas iniciativas que eu citei. E, se for o caso, vocês podem explicar produtos que tenham sido lançados até o momento, possibilidades de sua aplicação específica em infraestrutura. Tá bom? Eu vou, então, começar com Carol. Por favor, Carol. No, as much as I would like to be able to speak Portuguese fluently, I'm not there yet. So I have to switch to English with a French accent. So I'm Carole Sans-Paris. Like Silvana, I worked at IDB Invest, the multilateral development bank for the private sector. I had the debt capital markets and the structural finance team. I work across all segments, financial institution, corporate, and infrastructure. Capital markets are a powerful tool to catalyze development, as it allows issuers to diversify funding away from traditional bank lending, allowing them to achieve longer tenors in different currency and to obtain greater visibility in the market. Specifically for infra, we see a debt capital market as a tool to mobilize even more capital towards infrastructure away from a commercial bank. In LAC itself, 59% of financing is coming from commercial bank and only 1% from institutional investor. So debt capital markets are important, but thematic bonds are also
an addition to that. It's even more powerful for issuers to attract even more investor from mainstream investor who have increased appetite in ESG and socially responsible investment, or even specialized thematic fund. And given our developmental mandate and focus on sustainable investment, IDB Invest can play a major role in the expansion of the thematic bond markets. I'm going to show you a slide. Sorry, let's see whether it's going to work perfectly. So I just wanted to highlight the, can you see my slide? Yes, yes. Okay. Yes. I'm going to try to increase the size. And okay. So how we structure a thematic bond. So we bring financial and non-financial institutions to facilitate the access of issuers into the debt capital market. So our financial product, we do purchase bond, debentures, and we can purchase part or even all of a bond issuance. We also provide warehousing line, will grant revolving line to acquire and accumulate assets for an exit in the capital markets via securitization. We also did FIDIC transactions, which would incorporate a ramp up of a portfolio with a securitization as well. We've got experience in partial and total credit guarantees. This is most relevant for the infrastructure, as we did 2 emblematic transactions, total credit guarantee for the transaction in renewable energy in Brazil, Pirapora and Atlantic. So we can structure the guarantee differently. We can do partial, we can do total, we can cover interest payment, principal payment. We also have a tool to help mobilize institutional investor, and the B bond in particular, where we repackage a B loan into a bond. In our experience, we did Reg D issuance, inviting institutional investor to participate to this US dollar denominated bonds. We've got 3 transactions in Uruguay, again in renewable energy, which is really welcome by institutional investor as they benefit from IDB Invest preferential creditor status. What we provide as well for issuers who want to launch thematic issuance is technical assistance, so we can help in the selection of the assets of the project. We support in the development of a bond framework, which in fact articulates how the proceeds are going to be used towards, which is our mandate, developmental and positive developmental impact. We help in the selection, the verification of the projects. And this framework is developed in-house with the help of our officers of developmental effectiveness at IDB Invest. Also, what we do, we also can contribute and help with the cost associated with a second party review, which is a stamp with a third party acknowledging that the framework is in line with bond principle. For IDB Invest, it's really important that we demonstrate the best standards, the best practices in the market in view of a recognized thematic bond issuance. And also, we can help with advocacy, which is, for instance, today, an example of our work in educating investor as well as educating investor and ensuring that there is participation from both sides in order to make this development of thematic bond market even more important. Just to show our footprint in the region, we've got we structured, participated to 12 thematic bond issuance. It's across all segments. I mentioned the 3 transactions in infrastructure in Uruguay. But we did 1 emblematic transaction recently in Brazil. First, Letras Financeiras, social Letras Financeiras for a private bank in Brazil, and well received, and it was in local currency. Thank you.
Muito obrigada, Carol, por suas palavras, por uma explicação tão compreensível aí. E passo para o Pablo. Pablo Matos Filho, por favor, suas primeiras palavras. Obrigado, Sônia. Prazer falar com vocês. Reencontrar tantos amigos e clientes para discutir temas tão interessantes e tão oportunos para a gente debater. Bom, primeiramente vou falar sobre o que o escritório tem feito. Não pretendo me alongar muito para a gente poder debater outros assuntos e os temas de oportunidades e desafios. Mas o escritório realmente tem se dedicado muito à infraestrutura. Hoje nós temos um grupo com mais de 70 advogados pensando no tema em diferentes indústrias, né? E institucionalmente o grupo tem se dedicado a desenvolver as melhores práticas de Project Finance, né, junto com vários stakeholders, pensando em como o Brasil pode avançar em padrões internacionais. E sou obrigado a dizer que o BID Invest tem desempenhado um papel muito importante, né, nos últimos anos. Acho que a gente teve o prazer de trabalhar com vocês em muitos dos projetos inovadores e muitos dos projetos que compartilharam garantias, né, com bancos públicos brasileiros, com o próprio mercado de capitais. E eu acho que é muito bom, é muito importante para o nosso mercado pegar as experiências internacionais, as experiências latino-americanas e poder aplicar a nossa realidade e tentar, de alguma maneira, melhorar as nossas práticas, né? O escritório criou um grupo há menos de um mês de ESG. Então, é um tema que nós percebemos que os nossos clientes, sejam empresas ou investidores, estão muito preocupados e eles acreditam que uma visão holística do tema, onde você pode discutir temas, questões ambientais, sustentabilidade, de governança, e aí pensar em projetos e mesmo em emissões de valores imobiliários, mas pensando também nas políticas, pensar de forma mais profunda o impacto que esses projetos terão, realmente é algo que nos parece tá muito demandado, e o escritório tem dedicado tempo e esforço nesse sentido, né? O que a gente tem visto também como inovações do mercado, temos, e acho que o Marcelo já falou, já comentou o decreto, né, tornando prioritário aí alguns projetos, alguns setores. Acho que ainda temos alguns setores para avançar. Nós tivemos uma reunião essa semana, até no Ministério de Minas e Energia, para discutir GD, geração distribuída, como sendo um dos setores que poderíamos fazer uma debenture 12431. Acho que isso é fundamental para, né, destravar mais o setor. O tema de PPAs em dólares, nós ficamos muito felizes também de termos discutido na origem esse tema com vocês e pensar estruturas criativas para viabilizar, mas logicamente nós temos hoje um PL que está tramitando, é o 2889, que de certa forma vai pacificar o entendimento que exportadores poderiam celebrar contratos de infraestrutura denominados em dólar. Então, acho que esse seria um caminho também importante para nós consolidarmos, né, esse tipo de contratos em dólar. E eu acho que temos aí papéis interessantes que podem ser desempenhados por várias partes, né? Então, eu começo falando do BNDES, que tem pensado no mercado de capitais também cada vez mais como forma de investir. E eu acho que a lição do BID, que fez as duas operações dando garantia para as debêntures, é uma experiência riquíssima e que pode ser muito útil aí no desenvolvimento do mercado e, eventualmente, o BNDES fazendo operações de debêntures para financiar a infraestrutura. Eu realmente acredito que, na medida em que nós avançamos no tema de um Project Finance mais Limited Recourse, né, acho que foi pouco falado, mas acho que esse é um tema muito importante, onde o BID também tem
né, um protagonismo em discussões onde viabilizam-se projetos que não se dão garantia por toda a fase de construção. Eu acho que esse é um tema que a gente tem que continuar discutindo e pensando o que a gente precisa fazer. Então, acho que tem questões de cunho regulatório, como o Fernando falou, tem questões que envolvem seguros, tem questões que envolvem temas de alocação de risco entre as partes e um melhor entendimento, e tem temas relacionados a garantias, como é que você faz o step-in, como é que você se protege, né, em operações onde a alocação do risco está otimizada. Então, essas são as minhas considerações iniciais, Sônia, não quero monopolizar, mas depois a gente volta a debater. Não, tá ótimo, Pablo. Acho que você já trouxe bastante interessante. Você fala dos setores avançar, né? E essa questão do ISD, né? O quanto a gente está vivendo realmente o que a gente tem chamado de tsunami, né? ISD, e que, na minha opinião, é muito bem-vindo e vai alavancar muita coisa também. Então, obrigada aí pelas suas falas iniciais. Vamos passar para o Bruno. Bruno, contigo, da Actis, a sua perspectiva, por favor. Obrigado, Sônia. Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer ao BID pelo convite. Fico muito feliz de dividir esse painel com os colegas de longa data. Bom, falando um pouquinho da Actis, a Actis é uma gestora de investimentos alternativos de longo prazo, focada essencialmente no que a gente define como growth markets, né? Os tais mercados emergentes. E a gente tem 3 estratégias fundamentais de investimento: a estratégia de private equity, a estratégia de real estate e a estratégia de energia e infraestrutura, né? Nosso histórico de investimento, de maneira geral, remonta a décadas, aproximadamente 5 décadas, e aqui na região a gente está presente desde o início dos anos 2000. E a América Latina, de uma maneira geral, principalmente no segmento de infraestrutura e energia, se tornou o principal destino de capital, né? Muito por conta do volume de oportunidades em que a gente viu no segmento de geração, mais especificamente no segmento de geração renovável. Eu acho que a gente teve a competência e a sorte de estar na vanguarda dessa revolução verde que aconteceu e acontece aqui na América Latina desde o início dos anos 2000. Né? Para nós, o investimento em infraestrutura e energia e, por conseguinte, o desenvolvimento do mercado de capitais, ele está ancorado em 3 grandes pilares, né? O pilar macroeconômico. Então, essencialmente, a estabilidade macroeconômica ela é fundamental para que você tenha sustentabilidade na atração de capital. A estabilidade regulatória, como foi colocado aqui e debatido a exaustão, e o tamanho de mercado, o tamanho da oportunidade, né? E o Brasil, especificamente, ele tem esse tamanho, esse volume, todos os setores em que a gente debate, seja ele saneamento, seja ele gás, seja ele geração renovável, o Brasil ele tem essa escala, o que é muito importante para o investidor global. Mais especificamente no campo regulatório, eu acho que a gente vem ao longo dos anos fazendo avanços importantes, né, em todos os setores de infraestrutura. E no âmbito macroeconômico, sem aprofundar muito, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na nossa frente de certa forma, trazer mais estabilidade, né, nesse campo e, de certa forma, impulsionar ainda mais os investimentos em infraestrutura no país e, por conseguinte, o desenvolvimento do mercado de capitais locais, né? Como estratégia, como proposta de geração de valor, o que a gente busca fazer quando a gente investe numa empresa, num setor? E aqui eu trato especificamente o caso do Brasil. A gente cria líderes de mercado, né? Foi assim no nosso Fundo 3 com a Atlântica Energias, que teve a felicidade de participar com o BID na estruturação dessa garantia para debêntures que foram colocadas em mercado, a primeira no setor. E assim, no caso da Ecoenergia, nossa plataforma eólica do nosso 4º fundo da família de energia e infraestrutura, uma empresa pioneira no mercado livre de energia local, a primeira a estruturar um PPA de longo prazo, uma debênture AAA que foi a mercado lastreada em PPAs no Mercado Livre, e a Atlas Energia, uma plataforma solar líder e presente na América Latina como um todo,
que também tem estado aí na vanguarda, seja na contratação de PPAs em moeda em dólar aqui no Brasil, ou seja na emissão de green bonds, como foi no caso do Uruguai, no caso do Chile recentemente, né? E a nossa contribuição para esse desenvolvimento, ela se dá na forma de aporte de capitais, né? O poder multiplicador do equity deployment. Ao estabelecer esses líderes de mercado e injetar, respaldar através de aportes essas plataformas, elas de certa forma vão crescendo, vão construindo projetos e obviamente vão desenvolvendo produtos ou participando dessa revolução que ocorre no mercado de capitais. Então, é um pouco dessa nossa perspectiva de curto prazo para o mercado de capitais local. Muito obrigada, Bruno. Muito didático aí os pilares e a forma como você colocou. Obrigada por enquanto. Eu vou seguir para o Fábio Massal da Quineia. Por favor, suas perspectivas, Fábio. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Saúdo meus colegas e amigos aí do painel. Vou só pedir desculpa antecipadamente porque eu estou falando de casa e talvez tenha um ruído de uma reforma que acabou de começar aqui no vizinho. Novo normal, né? Para todos nós. Agradeço a compreensão. Bom, acho que separando a resposta em duas partes, né? Na parte de mercado de capitais, bom, o desenvolvimento dele é a própria essência do nosso trabalho, né? Nós só investimos na Quineia em infraestrutura através de instrumentos de mercado de capitais, mais especificamente debêntures, e a gente tem o maior fundo desse mercado de debêntures incentivadas sob a Lei 2431, que é um fundo listado em bolsa, e no total, nessa estratégia, a gente tem mais de 3 bi de ativos sob gestão. Então, eu diria que a nossa principal contribuição foi criar uma nova subcategoria de fundos, que pudesse conectar duas partes, né? De um lado, a pessoa física, que em nenhum lugar do mundo entende de infraestrutura, né? Tipicamente, essa é uma classe de ativo que é investida por investidores institucionais e profissionais. E, de outro lado, as companhias que buscavam um funding bom. Né? Que isso quer dizer? Não é só o dinheiro a uma taxa competitiva e de longo prazo, mas um funding que vem acompanhado de alguém que entenda e possa dialogar sobre os problemas de project finance e com uma capacidade de decisão quando você tem algum desvio com relação ao curso original, que é algo que tem sido bastante frequente, por exemplo, em eólica, como foi mencionado. E dentro dessa esteira de contribuição, a gente foi pioneiro em vários aspectos, né? Por exemplo, a gente fez os maiores tickets que um privado já tinha dado para eólicas, a gente fez a primeira transação de mercado de capitais de parques solares, financiamos transmissoras aí que trazem essa energia limpa para os centros de consumo em prazos nunca antes vistos, né? Inicialmente 18 anos e depois 24 e 25 anos. Em alguns casos aí contando com uma parceria muito grande do Edson, que vai falar na sequência. E aí, indo para a segunda parte da resposta, né, com relação às debêntures sustentáveis, eu fiquei pensando em como responder, porque ao mesmo tempo, a Quineia não tem uma iniciativa, né, um time dedicado para essa tese, mas olha só que interessante, o nosso fundo, que é esse maior fundo de 12431 do Brasil, ele poderia facilmente obter esse selo. Por quê? Porque 96% do portfólio está em geração renovável, então hídrica, solar e eólica, e linha de transmissão. O único ativo que não faz parte desse rol é uma rodovia, que eu entenderia que é um conceito um pouco neutro, né? Não ajuda e não atrapalha, mas certamente a formação desse portfólio se deu através da matriz limpa. E eu acho que isso é uma notícia muito positiva, né? Mesmo não tendo um fundo temático, a gente foi guiado pela melhor relação de risco-retorno
para esses setores limpos e amigáveis do ponto de vista socioambiental. Então, eu acho que dependendo aí de como a lei evoluir, né, com relação às novas debêntures de infraestrutura, que é o nome que se tem dado para as debêntures que não estarão sob o selo da 12431, mas vão ter o benefício fiscal para a emissora, nós vamos lançar novos produtos que acompanham essa temática, e a gente acredita que tem muito ainda para ser feito, incluindo em outros setores, por exemplo, como saneamento, que tem outros ângulos aí de ESG. Então, eu vou ficar por aqui e aí eu complemento conforme necessário. Tá ótimo, Fábio, obrigada. Você traz um ponto importante quando você fala não tendo um fundo temático, mas teve impacto, né? Tem impacto na temática que acaba em torno da operação. Então, também é uma outra forma de olhar isso. Muito obrigada. Edson Gala, Santander, agora o Fábio levantou para você, agora a sua fala. Obrigado até pelo comentário do Marçal a respeito do Santander. Realmente, o Quiné é um grande parceiro do banco. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aí ao IDB pelo convite feito ao Santander. É sempre um prazer para nós participarmos desse tipo de discussão com pessoas que a gente conhece de longa data. Todas as pessoas que participaram aí dos painéis são pessoas que o banco já fez diversas operações no passado e continua fazendo, né? Bom, rapidamente aqui, eu sou responsável pela área de Project Finance do banco, tá? Nós somos uma área, ou seja, focada no setor de infraestrutura, basicamente, uma área global com 180 pessoas, e essa área foi criada justamente na época que, na Espanha, houve uma revolução no setor de infraestrutura e mudou o patamar do país em relação aos outros países, inclusive da própria Europa, né? Então, assim, a mudança de patamar da Espanha está muito relacionada aos investimentos que foram feitos em infraestrutura a partir da década de 90, né? E a nossa área de Project Finance foi criada justamente nesse período. Em 95, foi criada a área de Project Finance do banco, e a partir dali o banco realmente teve um foco muito grande nesse segmento, tá? Aqui no Brasil, nós temos um time de 22 pessoas, então é um time bastante grande, né? A gente tem também um foco bastante relevante em infraestrutura em geral no país. Temos essa área desde há uns 18 anos, mais ou menos, né? E uma das coisas que a gente sempre tenta assim, utilizar o benefício de ser um banco global com participação relevante no país, é pegar um pouco da experiência que a gente tem fora e trazer para o Brasil, porque sempre, de alguma maneira, o nosso mercado está 1 ou 2 passos atrás do que a gente vê no mercado global, tá? Então, um exemplo disso foi a nossa atuação no setor de renováveis, né? A Espanha, inicialmente, essa nossa área de Project Finance foi muito dedicada à infraestrutura de logística, então, rodovias, aeroportos, foram os investimentos que foram realizados inicialmente após a entrada da zona do euro pela Espanha, mas na sequência veio uma onda muito grande de energias renováveis, né? A Espanha, ela bancou, de certa forma, a população espanhola, o desenvolvimento da indústria eólica e solar também, né? Havia um subsídio muito grande no início dessa indústria lá na Espanha, que hoje já não existe mais pelo desenvolvimento que houve nesse segmento, mas a gente conseguiu se beneficiar aqui no Brasil por conta disso, tá? Então, assim, as primeiras operações do setor eólico lá do Proinfa teve participação no financiamento do Santander, tá? Inclusive financiando no longo prazo através de um repasse do BNDES. A mesma coisa aconteceu no setor solar, né? E nós entendemos que a mesma coisa acontecerá, está acontecendo agora, um pouco a gente utilizando a nossa experiência de fora para tentar replicar aqui nesse novo modelo de expansão do setor elétrico através do mercado livre, né? Acho que várias das discussões que nós temos aqui, nós já tivemos em algum momento lá fora, tá? Mas, obviamente, o mercado brasileiro tem suas particularidades, né? A gente não atua apenas, obviamente, em energia, a gente é muito focado também no setor de transporte e logística, tradicionalmente, rodovias, aeroportos, etc. E, mais recentemente, como a Silvana falou no painel anterior, a gente está focando há pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, muito fortemente no setor de saneamento também, né? Nós somos aqui separados em 3 grupos de cobertura, tá? O que nos permite, por setor, né? Que nos permite ter um nível de conhecimento setorial, eu diria, bastante profundo, assim, e que nos ajuda muito também na prospecção
e tentar também estar sempre na vanguarda das operações, tá? Então, também falando em mercado de capitais, a primeira operação de 12431, após a aprovação da lei lá em 2011, também foi feita pelo Santander, era uma hidrelétrica, Garibaldi, tá? Também fizemos a primeira emissão no setor eólico, assim como nós fizemos a primeira emissão no setor solar. E eu acho que um papel importante do banco, né, pela experiência que nós temos, assim como é o caso do IDB internacional, é de ajudar no processo de desenvolvimento e educação dos investidores aqui locais, né? Então, o Ivan até mencionou no painel anterior, né, a participação que eles tiveram, muito relevante nos bancos do setor eólico, inclusive através de alguns eventos específicos setoriais que nós fizemos no início desse processo da 12431, quando nós sentimos que poderia ser uma alternativa de financiamento complementar ao financiamento do BNDES, nós promovemos aqui no Santander alguns que chamamos na época Eólica Day, né? Então, que chamavam os investidores, financiadores, o pessoal que faz medição de vento, engenheiros independentes, fornecedores de equipamentos, ou seja, era uma discussão bastante ampla que foi bastante importante na minha visão para essa educação dos investidores, né? E isso vai continuar acontecendo ao longo dos próximos anos. Hoje o mercado de capitais, como foi falado, está muito consolidado no setor de energia, mas quando a gente olha para os outros setores, ainda existe um caminho muito grande de educação dos investidores que a gente tem que fazer. É o nosso papel, assim como é o papel do IDB, o papel do BNDES, e todos que têm um conhecimento de infraestrutura, para que a gente consiga desenvolver esse segmento, né? Foi falado, por exemplo, de Mercado Livre. Eu vejo uma série de desafios no Mercado Livre, começando porque os PPAs são bastante diferentes entre eles, né? Então, tem riscos que a gente não tomava nos PPAs do mercado regulado. Não é só questão do prazo, é questão de modulação, sazonalidade. Logo mais a gente vai ter discussão de preço horário. Acho que tudo isso muda bastante a percepção de risco de como que a gente deveria financiar esse tipo de ativo, né? E aí, aproveitando uma fala do Massal sobre a qualificação dos investidores, nós assim, estamos bem alinhados com esse conceito, porque aqui no Brasil a gente tem uma questão um pouco diferente do que a gente vê lá fora, né? Boa parte dos investidores de mercado de capitais no Brasil, de bens de infra, são pessoas físicas que não necessariamente têm o conhecimento, por exemplo, que o Kinea tem a respeito das questões regulatórias e de riscos de construção que envolve uma operação assim, né? Que tem a sua complexidade. Então, assim, é bom a gente tentar fomentar a mudança na lei de debênture de infraestrutura, como foi falado também, busca tentar atrair esse investidor institucional que seja mais presente aqui nesse mercado, tá? E para fechar a minha fala, para dar espaço para outras discussões, eu queria só pontuar que é o tema aqui do painel, que é os títulos temáticos, né? Nós já fizemos algumas operações de green bonds aqui no Brasil. Ainda não existe essa percepção do investidor, do emissor, na verdade, que há um benefício da questão do preço, mas claramente tem alguns benefícios qualitativos, né? O tipo de investidor que entra nesse tipo de papel, que tipo de investidor que você consegue atrair, o tamanho do book que você consegue fazer quando você tem um carimbo de uma operação de green bond, tudo isso traz, de certa forma, algum benefício que às vezes é um pouco difícil de mensurar, mas a nossa visão ele existe claramente, tá? E também a gente fez agora as primeiras emissões de Sustainability Linked Bonds, que também eu acho que é algo que vai ser trazido aqui para o Brasil, porque amplia bastante o tipo de empresa que pode fazer esse tipo de emissão. A gente fez a operação da Enel ano passado na Europa e fizemos a operação da Suzano esse ano nesse tipo de estrutura, tá? Que eu acho que é uma tendência também que a gente busque sempre associar essas operações de mercado de capitais, que infraestrutura no geral tem impacto positivo socioambiental, com green bonds ou social bonds ou sustainability linked bonds. Tá ótimo, Edson, muito bom. Essa operação da Suzano foi bastante referencial aqui, né, como uma nova oportunidade, formato aí também. Bom, a gente está chegando ao final do nosso painel, nós temos 10 minutos aqui, e eu vou pedir então, vou fazer uma pergunta final, vou contar aí com a concisão de vocês, tentar me responder aí no máximo em 2 minutinhos, para que eu possa também fazer um encerramento dessa manhã que foi tão rica. Bom, eu acho que eu queria falar de futuro com vocês, e aí quando eu falo da concisão, eu gostaria que vocês destacassem um fator. O que vem à mente de vocês pensando em futuro para estimular o avanço aí do mercado de capitais, debêntures, infra, tudo isso que nós falamos, o que vocês acham que é mais relevante
mirando o futuro e perspectivas adiante. Por favor, vou começar, Carole, por favor, com você. Okay, for the future for IDB Invest, the most important factor is to continue promote the adoption of best practices with respect to issuance of thematic bonds. We want to be able to demonstrate the integrity and transparency of the product, and that it will deliver as it promises to deliver at the time of issuance of the bond. We did a lot with a financial institution, and for IDB Invest in particular, we want to do more with infrastructure. I think there is potential to do more with respect to thematic issuance in infrastructure. So as I shown the products that we promote, we would anticipate more participation to project bonds as anchor investor or as a partial credit guarantee or total credit guarantee, as we did in the past. We welcome the news of this seasonal issuance. We did something similar with a financial institution where there was an outcome based on target, which were related in that case to gender, so lending to SMEs, to women. So it was a transaction for Davivienda. But we would like, yes, to be able to work and accompany issuers for a similar project and the corporate. Instead of asking for a loan specifically for a project, why not issue at the corporate level with the proceeds targeted towards this project, and why not adding up a target, a KPI to the bond. So it's something really keen to us, and we want to do more in local currency. I mentioned that we pushed on the B bonds in the past. They were US dollar denominated. We want to be able to offer in local currency for international issuance, potentially 144A. So it's something that IDB Invest is working on. And we've got, yes, pushing more local currency solutions with respect to guarantee in order to be able to source local currency. And also, because part of my mandate, it's also to do with structured financing. And we see potential for off-balance sheet financing for estate-owned companies. We see also potential for working with financial institutions as aggregator of loans to for infrastructure, because they may be penalized because of Basel III. Why not coming to us? We can offer guarantee. We know that post-COVID impact on financial institutions will be greater with respect to capital needs, and we could target transactions specific for infrastructure. Thank you. I hope it was quick enough. Foi sim, Carole. Muito obrigada. Pablo, suas palavras finais, por favor. Bom, como advogado, vou fazer referência à regulação e um pouco alguns aprimoramentos. Acho que nós estamos vivendo um momento muito positivo para o mercado de capitais, logicamente. Né? Tem muito interesse em se investir, em se buscar retornos e trazer, né, o setor privado para financiar a infraestrutura e energia. Então, eu penso que, né, o futuro que a gente deveria fazer é uma iniciativa como essa, ou seja, buscar treinar, educar investidores e empresas sobre os benefícios e sobre as oportunidades que nós temos em trazer o mercado de capitais para esse mix, e também aproveitar e fazer ajustes na nossa Lei 12431 de debêntures de infraestrutura, permitir debêntures em dólar, por exemplo, o ajuste que a gente falou também dos contratos lastreados em dólares para aqueles projetos que têm essa necessidade. Então, na minha visão, Sônia, para concluir, eu acho que é um misto aqui de continuar fazendo esse treinamento, de continuar trazendo investidores e empresas para, né, aproximar essas partes para fazerem essas emissões e ajustar a regulação para destravar alguns projetos, algumas operações. Muito obrigada, Pablo. Por favor, Bruno. Claro. Sônia, o ponto que eu destacaria aqui, sem entrar de novo no campo regulatório, é a estabilidade macroeconômica. Eu acho que todo esse ambiente que a gente
vem acompanhando no último ano, ele só foi possível graças à redução estrutural dos juros no Brasil, né? Há um passado não muito distante, nós aqui, todos os colegas, a gente estava no mercado financiando projetos com CDI beirando 14%. E a gente sabe que nesse cenário mais punitivo, é difícil você levar adiante produtos e ideias criativas como a gente tem debatido e debateu hoje nesse painel. Então, a estabilidade macroeconômica, na minha opinião, ela vai ser chave, né, para que a gente consiga cada vez mais impulsionar o mercado de capitais locais. Muito obrigada, Bruno. Fábio, por favor. Legal. Eu acho que a minha resposta não é muito diferente, porque no fim do dia, os desafios que são aprender mais sobre o crédito, se desenvolver, ser mais criativo, esses são os tipos de desafio que a gente realmente está confortável em fazer. Mas no nível macro, né, e incluindo aí leis e regulações, elas têm que continuar progredindo para serem claras e ágeis. Então, a gente teve o exemplo ali na Covid, de como a regulação da ANEEL funcionou muito bem, né? Teve um pouco de medo no começo, mas rapidamente conseguiu estabilizar o sistema atuando na ponta via distribuidoras. Mas, por outro lado, tem coisas ainda a melhorar, né? Por exemplo, essa questão do encampamento da linha amarela, a falta de definição do benefício da TUSD, no caso da geração distribuída. Enfim, coisas que nenhum investidor ou gestor conseguem controlar, mas que tem um impacto direto na viabilidade desses produtos. E também incluindo aí a questão dos benefícios fiscais, né, seja via 12431 ou na nova modalidade de debêntures de infraestrutura, para destravar esses bolsos o quanto antes, né? E no fim do dia, eu acho que é isso. Quanto mais rápido e melhor esse processo for, mais a gente vai ter produtos cada vez mais sofisticados aí para alocar o risco no bolso certo. Muito bom, muito bom. Obrigada, Fábio. E Edson, suas palavras finais, por favor. Bom, eu corroboro com tudo que foi falado aí pelos meus colegas, principalmente a questão macro, que eu acho que a gente está no momento testando limites, né, pela situação fiscal do país, que foi muito agravada agora na crise. Eu acho que existe muita pressão para que a gente caminhe para um lado que o mercado certamente não gostaria que fosse, questão da teto de gasto, etc. Mas pensando aqui em mercado de capitais e títulos temáticos, eu acho que o ponto que eu queria deixar é realmente ampliação, né, desse mercado nos próximos anos, na questão setorial, porque eu acho que a gente está muito focado em determinados segmentos, a gente tem um desafio grande ainda de expandir para outros segmentos, a gente vai ter uma leva de investimentos no setor de transporte e logística, muita rodovia, mobilidade urbana que também ainda não foi testado no mercado de capitais, ou seja, tem um desafio grande em relação a esse desenvolvimento, né? E também com relação aos títulos temáticos, né? Espero que as companhias percebam cada vez mais o benefício que existe, que na largada pode não ser o financeiro, mas tem uma série de outros benefícios qualitativos que realmente faz muito sentido seguir para um Green Bond, Social Bond ou mesmo esses Sustainability Linked Bonds. A gente tem percebido esse movimento na Europa e certamente isso vai chegar no Brasil. Eu espero que nos próximos anos a gente possa ver esse desenvolvimento. Muito obrigada. Bom, só agradecer a todos vocês aqui pelas ótimas colocações, inspiração, parabenizar a BID aí por esse evento dentro da World Investor Week, agradecer a oportunidade de mediar, aprendi muito aqui, foi muito, muito bacana, e vou traçar só umas últimas, o que ficou para mim desta manhã, né, acho que a gente tem bastante informação, mas acho que quando a gente fala, então, dos títulos temáticos, né, para promover aí o investimento em infraestrutura no Brasil, a gente falou que tem instrumento, que o mercado é comprador, há apetite do investidor para essas temáticas, tem criatividade, tem inovação, falamos muito aqui de novos instrumentos sendo criados, novos caminhos sendo buscados,
mercados, falamos de parceria, o quanto é importante ter outras pessoas e outras instituições atuando conjuntamente, falamos de treinamento e conhecimento, né, o treinamento do investidor, o conhecimento, a transparência, de regulação de riscos. Então, acho que, sem risco de exagero, a nossa audiência com certeza aprendeu muito, vocês foram muito amplos aí nas colocações, e eu vou encerrar com duas frases que vieram do início, né, na nossa abertura, mas que são bastante inspiradoras, na minha opinião. Mas, antes disso, só avisar a toda a nossa audiência que os vídeos deste nosso painel e dos outros eventos vão estar aí na próxima semana no site do BID. O endereço está sendo colocado aqui no chat, vocês podem ver, e aí dá para assistir com mais calma e tranquilidade. Então, as duas frases são as seguintes, que esse tipo de projetos, né, esses projetos se pagam e mudam a sociedade, e o crescimento econômico não é só compatível, mas depende das questões sociais e ambientais, e que, de fato, a gente possa estar caminhando para uma retomada verde após essa situação tão sofrida pela qual estamos todos passando da pandemia, mas que possamos ter aí uma perspectiva de um green recovery adiante. Então, novamente, agradecendo muito aos nossos painelistas, aos organizadores, BID Invest, a toda a audiência, desejo um ótimo dia para todo mundo e encerro aqui esse painel, então. Muito obrigada. Obrigado.